Sabe o que representa o Brasil tão bem quanto o carnaval? Quadrinho brasileiro! E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Ítalo e bem-vindos a mais um vídeo do Canto do Quadro. E hoje é carnaval, você tá aí de boinha, sabe o que você devia estar fazendo além de cair na folia? Ler gibi brasileiro, gente. Gibi brasileiro, quadrinho brasileiro, é um negócio muito importante, é um negócio muito legal, pô. Se você ainda nunca leu algum quadrinho brasileiro, pô, tem milhares e milhares de quadrinhos brasileiros muito bons aí disponíveis pra você ler. Eu escolhi 3 aqui, que eu tenho aqui na minha coleção, que para fazer um review aqui pra vocês, que é uma boa dica pra vocês pegar aí, se você tem aí na sua coleção, e ler durante nesse feriadão do carnaval, né? 2 que eu, sim, são quadrinhos brasileiros, e um terceiro aí que pode considerar, considera, sim, não sei, fica a mando do freguês. Mas 2 são. Bem-vindos ao canal aí, se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo meu, se inscreve aí, me segue no Instagram, @HQ_Canto do Quadro, e vamos pra review. Eu vou fazer review de 3 obras aqui, do Labirinto, lançado pela Dark Side, do Thiago Souto, o Elísio, do Renato Dalmasso, 2 volumes que eu financiei pelo Catarse, Arcane Sally e Senhor Vapor, que é do David Alton Hedges e arte do Jefferson Costa, grande Jefferson Costa. Então esses são os quadrinhos que eu vou fazer o review nesse vídeo. Então, vamos lá. Começando aqui o vídeo, eu vou fazer o review do Labirinto, do Thiago Souto. Gente, então, esse é um quadrinho que eu li recentemente. Essa já é a 2ª edição dele. Ele foi, eu acho que primeiramente, publicado pela Mino. Foi pela Mino. Que, pô, é um quadrinho muito legal, muito interessante. É um quadrinho que eu posso falar com, assim, de uma vibe. Se eu posso falar, tipo assim, pô, que vibe que esse quadrinho aqui. Ele é aquele filme, sabe quando você era criança e você pega um filme, por exemplo, na locadora, ou você tava vendo Sessão da Tarde, é um filme que, tipo assim, te marca, você fala, nossa, que inventivo, que mensagem bacana, é um filme que você vê assim, você leva pra você. Tem muito filme que é assim, né? Muita gente gosta de Goonies, Uma História Sem Fim. Eu acho que o pessoal mais da minha idade gosta muito de, por exemplo, Zathura. Pô, quem é a galera que via Zathura? Pô, Zathura é da hora pra caralho aquele filme. Então, tipo assim, é esse tipo de filme, assim, sabe? Que tem uma mensagem, dá um quentinho no coração. O que é a premissa desse quadrinho? Ele tem esses 2 personagens aqui, que é o Nico e o Gorek. O Gorek é esse monstro aqui, parece um pouco chama do Ben 10. Que ele... A premissa você começa o quadrinho, o Gorek tá lá como se fosse numa base, esperando o Nico voltar. O Nico sumiu. E ele tá nesse mundo, é um mundo muito louco, é um mundo muito, muito bem desenhado pelo Thiago Souto, já começando os elogios à arte incrível dele. Que, pô, é um mundo, como vocês podem ver aqui, que é um mundo cheio de um monte de coisa, mas só que é um mundo decadente, sabe? É um mundo que parece que tá se desmanchando e tá sem vida. Não tem ninguém andando por lá, e o Gorek, ele tá nessa base, ele fica nessa base aqui, né? Aqui, como vocês podem ver, ele fica nessa base, ele fica lá dentro e ele olha por essa fresta que ele tem, por essa janela, e fica olhando por lá e vê esse mundo morrendo, não tendo mais nada, não tendo mais vida. Antes, que era um lugar muito vivo, cheio dessa natureza doida e tudo mais. E ele fica esperando pelo Nico, por causa que o Nico era o que ele ficava esperando o Nico aparecer, que aí parecia que esse mundo se ativava, esse mundo ficava vivo, e eles aí em altas aventuras, matar monstro, derrotar gangue de bandido, sair voando num dragão cachorro, que é esse personagem aqui mó doido, que obviamente é uma referência à História Sem Fim, né? Então, tipo, tava nisso, saiu voando e zoom. Então, pô, altas aventuras, e aí o moleque sumiu. O moleque sumiu e falou, espera aí, Gorek. E o Gorek tá lá esperando, e ele nunca volta. Então, a graça desse quadrinho, você sabe pelo menos que algumas coisas você sabe que é uma terra de imaginação, uma terra doida, assim, porque os vários capítulos da história, eles são ditos como sonho.
Por exemplo, aqui o primeiro capítulo, ó, capítulo 2, sonho número 1. Então você sabe que pelo visto é uma terra de imaginação desse menino, do Nico. Então, assim, é um quadrinho muitíssimo bem desenhado pelo Thiago Souto, né, velho? Como vocês podem ver aqui, é um desenho espetacular, extremamente detalhado, com muita personalidade, as cores maravilhosas. Então, a trama toda é você, leitor, junto com o Gorek, tentando entender o que é aquele mundo, com as lembranças dele, né? Porque o Gorek também tá com amnésia. E aí você entendendo o que é esse mundo, o que fez acontecer esse mundo cheio de vida ficar desse jeito, junto com, por causa desse menino que sumiu e não aparece mais para ter mais aventuras e tal. E aí é mais ou menos você vai entendendo no decorrer da história o que aconteceu com o menino, né? Você tem algumas dicas até que realmente no final realmente ele mostra essa surpresa e tal, o que aconteceu, o que estava acontecendo com esse menino e por que esse mundo era daquele jeito. Então, é um quadrinho muito legal. É um quadrinho, eu acho que eu diria que é infanto-juvenil? É infanto-juvenil? É que fala? Não sei. É? Assim, ele é um quadrinho que, se eu tivesse lido esse quadrinho aqui quando eu comecei a ler gibi, quando eu tinha uns 13 anos, quando eu comecei a comprar pra começar a minha coleção e tal, teria pirado demais nesse quadrinho, e eu já pirei, esse quadrinho é muito bom, mas eu acho que, tipo assim, se eu tivesse lido mais cedo, teria, porque tem alguns quadrinhos que são assim, né, que você lê com uma certa idade e é a idade perfeita, sabe? Esse aqui é um dos quadrinhos que, assim, se você tem um irmão mais novo, que pré-adolescente e tal, eu acho que, ou tá com uns 10 anos, 11, 12, 13, por aí, é um quadrinho muito legal. E se você é adulto, velho, já mais de 20 anos, que nem eu, você também pode ler e é, divertido demais, velho. A arte é magnífica, toda a ação, a ação é muito, muito da hora, né, que o Thiago Souto faz aqui, ó, por exemplo, ele matando o Nico e o Gorek matando esses monstros aqui, né, a ação é muito bem feita, é muito da hora. Então, recomendo demais esse quadrinho, muito bonito. É um quadrinho brasileiro de extrema qualidade. E eu não vou dar aqui o spoiler do que é, mas, no final, dei uma choradinha, tá? Eu me emociono. Eu sou um cara sensível. Então, assim, me deu uma emocionada, é muito legal. E, assim, como que eu posso... Eu acho que, sei lá... é um muito legal, velho. É muito legal, muito bacana. A mensagem, né, e tal, que tem no quadrinho, que é uma história também que, com certeza, muita gente vai se enxergar na história do menino e tal. Então, muito legal esse quadrinho, vale muito a pena. Então, Labirinto, do Thiago Souto, recomendadíssimo, quadrinho brasileiro de extrema qualidade. E eu tenho autógrafo, vou mostrar pra vocês terem inveja. Eu peguei autógrafo do Thiago Souto na Comic Con, peguei aqui autógrafo com ele e, quadrinho bom demais, recomendadíssimo. Agora indo do que? Pra sessão da tarde, pra documentário de morte, desgraça e tristeza, mas muito bom também. É o Elísio. O Elísio, gente, é um quadrinho que ele é um quadrinho documentário, que é baseado em fatos reais, de um soldado brasileiro, que é o Eliseu, que ele foi em 1940 e poucos, lá lutar contra o Eixo na Segunda Guerra Mundial, junto com outros milhares também brasileiros que foram junto. E é uma adaptação feita pelo Renato Dalmasso, que ele pegou depoimentos desse ex-soldado brasileiro, o Eliseu, e de depoimentos que ele deu para repórteres, que tem toda a questão também de museus da história do Brasil que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele pegou lá esses fatos e fez esse quadrinho. E, é um quadrinho muito bom, viu? É muito bom. É um quadrinho, assim, que, velho, mostra muito uma realidade de, tipo assim, não faz nem 100 anos, né? 40, também 20? 80 anos atrás, né? Mais ou menos 80 anos atrás que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E, velho, é muito importante saber, né, como que... A gente sabe muito de filme, né, de filme americano, de como que foi lá, Band of Brothers, Resgate do Soldado Ryan, Dunkirk. Você vê muito obras relacionadas aos Estados Unidos e países europeus com a Segunda Guerra Mundial, mas poucos quadrinhos brasileiros, mostrando o lado dos brasileiros disso. E, velho, é um quadrinho que me deixou marcado em várias cenas, assim, sabe? E você saber que, tipo, pessoa, avô de alguém, sabe? Avô, tio, avô de alguém, passou por coisas dessa aqui, sabe? Pessoas aqui do nosso Brasilzinho. Então, assim, é um quadrinho que ele pega o Eliseu, ele indo, desde quando o motivo dele entrar
de se alistar pra ir lá pra guerra, pra Segunda Guerra Mundial, né? Percorrer o oceano pra ir lá lutar. Até todos os casos que eles tiveram enfrentamentos contra os alemães, ele sendo preso, ele e os colegas de batalhão dele sendo presos e pegos pelos alemães. Então, pô, é um quadrinho muito legal. Pra dizer assim, umas cenas muito que me pegaram, eu acho que assim, o quadrinho, ele se inicia com uma página muito boa, que é essa daqui, ó. Essa página aqui, o Renato Dalmacio, ele coloca, né, o Eliseu, ele já como um senhor, ele sentado e ele começa a ouvir, aí vem as onomatopeias de tiro, né, e vai dando um foco no olhar dele, aquele olhar já perturbado, né, de PTSD, né, que o transtorno pós-traumático, né. E aí corta pra um momento dele tendo troca de tiros contra os alemães, ele e o batalhão dele. Então, pô, por ser uma arte muito bonita do Renato Dalmacio, comentando já sobre a arte, muito linda a arte dele, extremamente realista. Pô, olha aqui a guarda, né? Aqui o soldado Eliseu, né? Pô, arte pintada, maravilhosa, cheia de detalhes. E por ser também um quadrinho de época, também o jeito que ele desenha todas as paisagens e tal, maravilhoso. Ele mostra muito com o olhar. Outra cena que eu pego, que também aqui do começo, é o motivo que o Eliseu ele entra, por causa que uma coisa muito interessante, né, é que as pessoas pegavam as notícias e tudo mais indo pro cinema, né? O pessoal ia lá pro cinema, de ver um filme, alguma coisa, passava as notícias sobre o que estava acontecendo com o mundo, né? E ele estava indo lá ver um filme com uma gatinha, né? E aí ele vê todos os horrores que estavam acontecendo lá na guerra e tudo mais. E ele vai lá com a menina, ele foi lá ver um filme. Aí começa a mostrar todas as atrocidades que o bigodudinho tava fazendo lá, e aí vai dando um foco nos olhos, e você vai vendo uma inquietação do personagem, né? É um negócio muito legal, ele consegue passar muito bem essa emoção, essa inquietação da pessoa, porque, pô, velho, você tá vendo lá, velho, pô, tá acontecendo tudo isso, o pessoal lá sofrendo horrores por causa do nazismo, né? Então, pô, muito interessante, é muito legal. As cenas de luta muito bem feitas, né? De guerra, trocação de tiro aqui, como vocês podem ver. Nossa, é uma ação muito boa. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu não sei se isso foi uma liberdade do Renato que ele fez isso, ou se realmente aconteceu, porque tem certas liberdades aqui, ele próprio mesmo fala aqui no início. Que os brasileiros, velho, brasileiro consegue até na merda, né, na porra da Segunda Guerra Mundial, achar alguma coisa pra rir. Eles zoando, por exemplo, os americanos, tipo assim, vamos trocar cigarro, eles zoando. Eles sim, depois que eles são presos, né, pelos alemães e vão pra um campo de concentração, eles têm que fazer um monte de trabalho lá, né, cantada pras mulheres alemãs que passaram na rua e tudo mais. Então assim, mesmo na merda, os brasileiros conseguem tirar, por exemplo, algum riso, alguma alegria, brincar, né? Mesmo numa situação tão ruim. E eu acredito que talvez seja realmente verdade, né? Porque, pô, brasileiro tem esse jeito, né? Então é um negócio muito legal de ter visto isso. É muito legal. É uma história que você fica impactado, porque você sabe que isso é uma história real. Todas essas pessoas que sofreram tanto para ir lá ajudar, né? O mundo, né, contra o nazismo. Então, pô, é uma história muito legal. Eu acho que é um quadrinho muito importante pra ler, né, pra saber sobre, pô, uma história importante do Brasil, né, uma participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, pô, quadrinho recomendadíssimo. Você fica bem baqueado em certos momentos, né, por toda a questão de campos de concentração e tudo mais, mas, pô, quadrinho brasileiro, uma história brasileira de um momento de uma pessoa que foi lá, lutou por tudo isso. Então, pô, quadrinho que eu recomendo demais. O Elísio, do Renato Dalmacio, pô, recomendadíssimo. Lindíssimo, lindíssimo desenhado. Igual também, por exemplo, todos os quadrinhos que eu peguei aqui são desenhados lindamente, né? E também é um negócio legal de eu mostrar nesse vídeo, né? Como quadrinho brasileiro não é simplesmente igual também, por exemplo, só americano, que desenha muito parecido, né? Tipo, mesmo sendo bonito e tal, é tudo a mesma coisa, né? Não, ó, arte pintada, um negócio mais cartoon do Thiago Souto, né? E tal. Então, pô, quadrinistas brasileiros são nota 10, são nota 10. E aí, agora, por fim, pra finalizar, aí fica agora a critério do cliente. É brasileiro? Tem brasileiro no meio. É totalmente brasileiro? Não, não é. E é um quadrinho bom, então foda-se. Arcane Sally e Senhor Vapor. Isso aqui é um quadrinho do David Houghton Hedges, que ele é americano, canadense, esqueci aqui, mas ele é norte-americano, e do Jefferson Costa.
Então, pô, o Jefferson Costa é um quadrinista maravilhoso, espetacular os desenhos dele. Fez Jeremias Pélico, Rafael Calça, fez Rogério Medalha Engenho, outro grande quadrinho dele. Então, pô, Jefferson Costa, um cara muito espetacular, ganhou vários prêmios já. Um quadrinho muito legal que não cheguei a ler, mas Onde que Nasce a Autoestima, que eu sei que ganhou prêmio também. Pô, um quadrinho que eu queria, eu esqueci de ter apoiado no Catarse, mas é um quadrinho que eu quero ver de comprar depois. Então, ele tem esse quadrinho aqui, que ele faz junto com o David, que, pô, eu achei, é um quadrinho, eu apoiei no Catarse e tô vindo aqui fazer o review. Então, pô, é um quadrinho muito legal. E eu não sei, quando eu falei, pô, vou fazer quadrinho review de BR, vou colocar esse quadrinho aqui, porque, pô, é meio termo, vamos falar que é meio termo, meio BRzinho, meio 100% americano, porque o Brasil também tá na América, continente americano, então, enfim, me julguem, mas tá aqui. Arcane Sally e Senhor Vapor. É um quadrinho de ação, mistério, que é datado lá colocado na Inglaterra vitoriana. Tem uma agência do serviço inglês que é Inquérito de Sua Majestade às Circunstâncias Peculiares. Que é o quê? É um braço da coroa inglesa pra resolver esses problemas de sobrenatural. Que na maioria das vezes, parecem que é lenda urbana, né? Que, tipo, por exemplo, vamos falar que tem um monstro do Lago Ness sai lá. E aí ele começa a comer um monte de gente. Na realidade, não é um monstro de verdade, né? Mostra nesse mundo que tem um negócio bem steampunk, assim, sabe? Que eles conseguem montar robôs, maquinários e fingir ser isso. Então, na maioria das vezes, é essa agência secreta da coroa que vai lá e desmente tudo isso e acaba com esses problemas. Ela é toda secreta, ninguém pode saber que ela existe, nem pessoas dentro lá da coroa. É um negócio bem totalmente às escondidas. Então, nisso daí tem os personagens principais que estão nessa agência, que é o Lord Percival Cawthorn, que é o Senhor Vapor. E junto com ele tem o Horácio Runnymede, que são basicamente, são esses dois personagens aqui, né? Que é o Senhor Vapor e o Runnymede aqui. Que eles são como se fosse um Sherlock Holmes e o Watson, sabe? Basicamente. E um negócio muito legal é que o Senhor Vapor, ele é inglês, a família dele é toda inglês, mas só que ele foi criado nos Estados Unidos. Então, ele se sente fora do meio da toda a Inglaterra. O que é um negócio muito legal, essa ideia aqui. O Runnymede é tipo aquele personagem que tá lá pra ajudar sempre, tá lá pra se dedicar, é bem um companheiro pra todos os momentos. Às vezes eu achei ele meio chato na história, né? Mas tudo bem, é questão do personagem. E vocês falam, mas e a Sally? Quem que é essa Sally? A Sally é essa moça aqui, que ela é um fantasma. Tem tudo a ver com a história desse quadrinho, né? Por causa que, assim, finalmente aparece, né? Depois deles resolverem um problema lá, o Senhor Vapor, o Horácio Runnymede, eles resolvem um problema lá que eram como se fosse tipo Scooby-Doo, que ele tinha um cara dentro de um robô e que tava matando gente. Eles vão lá, destrói, tira a máscara do cara, né? Resolve o problema. Aí eles são chamados para um novo serviço, que é descobrir como que um cara, que era um criminoso, que era o Capela, que ele foi enforcado, fizeram autópsia no corpo, voltou à vida e está roubando coisas, matando outros agentes que são enviados atrás dele. Então eles vão atrás disso e eles recebem um auxílio da senhorita Sally. Que esse Capela, ele realmente morreu e ele está como um zumbi. Matou vários agentes, né? Os agentes que foram antes do Senhor Vapor e do Runnymede, que foi atrás dele, eles morreram. Não voltaram mais, e aí só sobrou eles dois dentro da agência pra ir atrás do Capela. E aí eles têm o auxílio da Arcane Sally. O que é? Aí que finalmente eles descobrem que realmente existe as coisas do submundo, coisas fora da realidade, fantasmas e tudo mais. Por quê? A senhorita Sally, a Arcane Sally, ela é um fantasma que está ligado a uma caixinha de música. Ela é um fantasma que só consegue sair para o mundo, interagir com as pessoas e tudo mais, quando alguém abre a caixinha de música e chama ela. Então, só assim ela é, tipo, summonada e aparece, resolver alguma coisa. Então, ela tem uma ligação com a caixa, então ela só consegue aparecer com a caixa. E aí, ela auxilia o Senhor Vapor e o Runnymede nessa de descobrir o que o Capela está atrás, do porquê que ele está fazendo isso e quem são as maquinações e tudo mais para resolver todo esse problema. E
tem 2 volumes, né? No primeiro volume é mais a apresentação desse mistério. E o segundo é tipo, que realmente, oh meu Deus, então esse era o plano. Então é isso que estão atrás, realmente existem fantasmas. Sabe o Lewis Carroll, que fez Alice do País das Maravilhas? Ele tinha um outro nome pra ele publicar estudos matemáticos. Sabia que ele era matemático? Eu também não sabia, eu descobri com esse quadrinho. Que ele era o Charles Dodgson. E o que eles usam? Eles usam esse fato, né, que ele teve esse alter ego para publicar coisas matemáticas, de que ele descobriu um código, um algoritmo que ele sabe como entrar nessa outra realidade em que os mortos conseguem voltar à vida, conseguem se ressuscitar. E ele colocou todo esse código criptografado dentro dos livros de Alice no País das Maravilhas, como se fosse um código binário. Então, é uma ideia muito legal de juntar essas duas coisas e colocar lá dentro. Então, aí mostra tudo, mostra que esse é o plot, que realmente existem e que os vilões, Capela e uma outra moça, esse monstro aqui, né, tipo Frankenstein, que ele é muito grandão, tem uma bola de ferro que ele vai levando. Tem ele, né, que é esse Brutamontes, burro, que é comandado por alguém e está pegando, roubando, matando gente pra concluir esse plano, enquanto tem outra moça, né, que é a Anya, que é uma moça, tipo assim, meio family fatal, não sei se você pode dizer que é uma family fatal, né, e tal. Eles lutam com ela, né, o Senhor Vapor, tem várias cenas de luta com ela, com esgrima e tudo mais, muito legal, né, aqui ela contra a Arcane Sally, muito legal. Então, assim, aí você vai pegando esse mistério, eles encontram, né, o Lewis Carroll, eles conversam com eles têm um encontro muito, muito doido, que ele matou um gato, porque é um gato que ficava meio assim, sorrateiro atrás dele, parecia que tinha sido mandado por alguma pessoa. Ele mata o gato, mas o gato volta à vida por causa de todos esses estudos que ele fez, né? E aí ele mata o gato volta, mata o gato volta. É muito doido essa parte também, esse encontro com eles. O encontro que eles têm com o Capela no trem, nossa, doido demais também. E uma coisa que eu preciso dizer é, velho, a arte do Jefferson Costa é um desbunde. Principalmente as cores que ele usa, as paletas que ele usa pra mostrar, por exemplo, esse clima meio de mistério, sombrio. É sempre uma paleta puxada por um verde escuro, um roxo. Eles no trem, né, que o Capela tá indo atrás deles com um trem. Eles estão num trem e ele tá vindo num trem, numa locomotiva contra eles. E, pô, o Jefferson, ele desenha demais. É umas cenas muito doidas de ação. As cores utilizadas, né, ele usa muito... Ele faz umas splash page muito doida, velho. Pô, legal demais. Tem outras cenas aqui, uma cena que eu também preciso mostrar, é que eu falei, né, que a Sally, ela tá ligada, né, à caixinha, né, e depois que eles resolvem os problemas e tudo mais, ele tem uma noite que eles estão tranquilos. Ela e o Senhor Vapor, né, estão tranquilos, estão andando assim pela noite, e ele libera ela e coloca ela pra dançar, e ela dança pra música da caixinha. E, pô, velho, toda essa cena aqui, pô, linda demais, lindamente desenhada pelo Jefferson. Umas cenas muito bonitas, muito legal. A interação também dos personagens é muito divertida, né? O Sr. Vapor, ele é esse cara meio excêntrico e tudo mais, um mulherengo e tal. Ele todo esse jeitão americano entre os ingleses, muito divertido. A Arcane Sally é essa moça que começa dura, rígida, ela tá lá pra ajudar, porque ela se sente culpada porque ela não conseguiu salvar outros agentes contra o Capela. Ela tem essa tristeza por ela não ser um fantasma, estar ligada à caixinha de som, e ela não sabe como ela morreu, ela não lembra. Então é um personagem triste, mas ao decorrer da história, ajudando, né, os personagens a resolver esse mistério, ela vai se soltando, ficando mais feliz e tal. Então, pô, é muito interessante a interação dela com os personagens. E, pô, muito legal a história. Sabe, a vibe, vou falar mais de filme ainda, comparação. Sabe, tipo, A Múmia, do Brendan Fraser. É tipo essa vibe com o Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. Pô, muito legal, extremamente bonito. Assim, a história não termina, né? Só tem aqui os 2 volumes, vai da edição 1 a 6. Vão ser 10. E o Jefferson e o David fizeram mais a 7 a 8. E eu estou esperando. Cadê, Jefferson? Cadê? O cara ocupado. Fica fazendo um monte de quadrinho. E aí, isso aqui também eu quero finalização. Por favor. Obrigado. Valeu. Então, assim, pô, recomendadíssimo. Se você encontrar algum lugar pra comprar, recomendo demais.
É uma aventura muito divertida, muito gostosa de ler. E a arte do Jefferson é um desbunde, velho. Pô, ele desenhando um monte de parte assim de Londres e tal. Pô, é descomunal, cara. Velho, olha isso aqui. Que é o Senhor Vapor correndo atrás da Anya, né? Que ela foge com um item lá. Pô, velho, é um desbunde a arte. Um desbunde. Pô, Jefferson manja demais. Então, gente, é isso. Essas foram minhas recomendações. Quadrinhos brasileiros. Leiam quadrinhos brasileiros. Depois farei mais reviews de mais quadrinhos brasileiros. Tem muito aqui pra ler e pra fazer review. Tem alguns Graphic MSP da Turma da Mônica pra fazer review. Tem outros quadrinhos aqui independentes. Eu compro quando eu vou lá nas Comic Con da vida pra ler e fazer review. Então, fiquem ligados que terão mais vídeos e reviews de quadrinhos brasileiros. Porque, pô, quadrinho brasileiro é bom demais, gente. É bom demais. Então, espero que tenham gostado do vídeo, deem like, compartilhem para outras pessoas, para conhecer que quadrinho brasileiro não é só a Turma da Mônica, não é só a Turma da Mônica, não é só a Turma da Mônica, quadrinho brasileiro, tem um monte de quadrinho diferente que tem para todo mundo ler. Pô, só aqui eu mostrei, tipo assim, um de ação, um de documentário e um infanto-juvenil, então, pô, tem um leque gigantesco quadrinho brasileiro e é muito bom. Então se inscreve, curte aí, me segue no Instagram, @HQ_Canto do Quadro. E a gente se vê na próxima, gente. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. E é isso. Valeu. É nóis. Tchau, tchau.